Bem, gente, na aula de geografia de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o Brasil e a sua dinâmica populacional, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver a primeira parte desse conteúdo, que está pautada nos seguintes pontos. O Brasil populoso e pouco povoado, a distribuição da população brasileira e o censo demográfico, ok? Demograficamente, nós podemos afirmar que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Vamos entender primeiro o que é que significa população absoluta, porque é ela que vai nos dizer se um país é populoso ou não, e a população relativa, que é ela que vai nos dizer se um país é povoado ou não, ok? Então vamos lá. O que é a população absoluta? A população absoluta nada mais é que a soma de todos os habitantes de um lugar. Então, é você somar o total da população de um lugar. E aí dá a população absoluta. A população absoluta é que vai me dizer se um país é populoso ou não, ok? A população relativa é esse número total de habitantes, porém dividido pela área territorial. Então, é uma divisão entre o número total da população dividido pela área daquele determinado lugar. A população relativa é que vai dizer se um país é povoado ou não. Então, nós conseguimos aí identificar e entender o que é população absoluta e que ela nos diz se um país é populoso ou não, e o que é população relativa, aquele que vai nos dizer se um país é povoado ou não. Ok? Vamos entender por que o Brasil é populoso e por que o Brasil não é tão povoado assim. Vamos lá. População absoluta vai me dizer se um país é populoso ou não. Então, vamos compreender aqui. Em 2017, a população absoluta, essa população total do Brasil, era 207.660.929 habitantes. Então, é uma população absoluta elevada. Logo, se é uma população absoluta elevada, e a população absoluta define se um país é populoso ou não, o Brasil vai ser um país populoso, porque a sua população absoluta é alta, ok? Agora, a população relativa. Nós sabemos que a população relativa é o número de habitantes total dividido pela área, que vai me dizer se ela é povoada ou não, aquela determinada área. Então, vamos entender aqui. Eu pego o valor total de habitantes, 207.660.929 habitantes, e divido pela área do Brasil, que é aí 8.515.759 km². Essa divisão vai dar igual a 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa dizer que é um número baixo, logo, a população relativa é baixa. Isso nos diz que o Brasil é um país pouco povoado. Por quê? O que é pouco povoado? Poucas pessoas ocupando uma determinada área. Então, como o Brasil tem um território grande, extenso, essa divisão de população por área vai estar um número baixo. Então, 24,4 é considerado um número baixo. Isso significa dizer que há 24,4 habitantes em cada quilômetro quadrado no Brasil. Em cada quilômetro, 24,4 habitantes ocupam aquele quilômetro. Logo, tem poucas pessoas ocupando um quilômetro. Então, vamos entender isso aqui. Embora o Brasil tenha uma enorme população absoluta, como nós vimos, o cálculo da população relativa, que é a população dividida por área, ou também chamada densidade demográfica, é baixa, porque há poucas pessoas ocupando um quilômetro quadrado. Esse cálculo da população relativa ou densidade demográfica é aí 24,4. Significa dizer que o país é pouco povoado. Mas por quê? Porque ele tem uma enorme população e ele continua sendo um país pouco povoado, devido ao seu extenso território. E essa divisão dá aí uma população relativa baixa, já que a população relativa é a população dividida pela área. Como é uma área grande, logo o resultado dessa divisão vai ser um número baixo, ok? Então, o Brasil, embora tenha uma grande população, essa população está distribuída num extenso território.
logo ela vai ser diluída, ela vai ser espalhada nesse extenso território. Então, a população relativa à densidade demográfica, a concentração de pessoas em 1 km², vai ser baixa. Por isso que diz que o Brasil é um país pouco povoado. Então, pessoal, só para fornecer mais informações sobre essa questão de ser populoso e não ser povoado, é que muitas vezes a população, a enorme população de um lugar, ela não vai necessariamente refletir em um país ou um lugar ser povoado ou não. O que determina muitas vezes esse índice de povoamento, de concentração de pessoas ocupando 1 km², é a extensão territorial. Geralmente, países muito pequenos é que tem aí uma elevada densidade demográfica, uma elevada concentração de pessoas no 1 km², já que o território é menor, essas pessoas vão se concentrar num espaço menor, certo? E, assim, fazer com que um país seja povoado elevadamente em comparação com os países maiores, certo? Vou dar um exemplo. A maioria dos países que tem uma alta concentração de pessoas ocupando 1 km², países que são povoados, são países insulares, são países que estão dentro de ilhas, certo? Que tem um território reduzido. Como, por exemplo, Singapura, na Ásia. A população é 5.535.262. A do Brasil é muito maior, né? É mais aí de 207 milhões de habitantes. Hoje está mais de 210, certo? Só que a área de Singapura é 700 km², certo? É uma área menor, muito menor que a do Brasil. A do Brasil é mais de 8,5 milhões de quilômetros. E aí a densidade demográfica é 7.907 pessoas por 1 km². Enquanto no Brasil é 24,4. Então, veja só, a população de Singapura é menor do que a do Brasil, só que a sua área é muito menor que a do Brasil. Quando faz essa divisão de população por área, a densidade demográfica vai ser bastante elevada. Distribuição da população no território brasileiro. Vocês viram no mapa anterior que o Brasil ele tem uma distribuição do território irregular. Vamos voltar aqui no mapa. Observem, tem áreas aqui vazias e tem áreas, com grande concentração de pessoas. Até aqui em Manaus, tem uma área com uma grande concentração de pessoas, porém, nos arredores, nas adjacências, áreas com vazios demográficos, que não tem ninguém, Por que há essa desigualdade de concentração territorial no Brasil? A concentração territorial ou vazio demográfico de pessoas, ela vai se dar por elementos tanto permissivos, que permitem a concentração de pessoas naquele lugar, ou fatores restritivos, que restringem, que repelem muitas vezes as pessoas se localizarem naquele lugar. Alguns fatores permissivos são que permitem a concentração populacional. Climas amenos, relevo com baixas declividades, relevos planos, dinamismo econômico. Então, são áreas que atraem a população por suas características, certo? E os fatores restritivos, que são climas mais quentes, climas desérticos, climas muito frios, áreas de relevo muito alto, áreas com declínio da economia. Então, os fatores restritivos são aqueles fatores tanto ambientais quanto sociais que repelem, que restringem a ocupação daquele lugar, certo? Então, nós vemos aqui que o Brasil, embora tenha uma densidade demográfica de 24,4, tem áreas que têm uma densidade demográfica bem maior. Por exemplo, aqui, nas áreas litorâneas ou nas capitais dos estados, a densidade demográfica é mais de 100 habitantes por km². Enquanto tem outras áreas, como por exemplo aqui na região norte, e em parte aqui das áreas que possuem o Pantanal como domínio morfoclimático, uma densidade demográfica de menos 1 habitante por km². Então, há aí uma diferença na densidade demográfica, na ocupação desses territórios. Mas, professora, a densidade demográfica não é 24,4, porque tem áreas que têm a densidade de 100 pessoas por quilômetro e tem áreas que têm uma pessoa por quilômetro.
Porque esse número 24,4 é uma média. Somou-se toda a população do Brasil, dividiu pela área e deu uma média. Essa média, ela não vai dizer as particularidades de cada região. É como se eu pegasse todas as suas notas do boletim, todas as médias de cada disciplina, somasse e desse uma média. Porém, vai ter nota que vai ser maior que a média e vai ter nota que vai ser menor que a média. Por exemplo, vamos supor que eu somei todas as suas notas do boletim e dividi pela quantidade de disciplinas. Sua média de nota deu 8. Porém, se eu for ver cada nota particularmente, individual, eu vou ver, por exemplo, que você pode ter tirado um 10 em matemática, ou um 8 em português, ou um 6 em ciências, mas quando eu somo tudo e divido, eu dei uma média da nota da aluna Maria. Maria teve uma média de nota geral 8, mas quando eu vou ver a particularidade de cada disciplina, eu posso ter nota maior que 8 e nota menor que 8, mas como eu fiz uma média de todas as notas, deu uma média 8. É a mesma coisa aqui da densidade demográfica. Por mais que tenha dado 24,4 a média de todo o Brasil, quando eu vou olhar particularmente, vai ter área que tem uma densidade maior, sem, por exemplo, essas áreas mais escuras, 100 habitantes por quilômetro quadrado, e vai ter área que vai ter densidade menor, como por exemplo aqui, 1 habitante por quilômetro quadrado. Por que tem áreas que têm mais concentração de pessoas e menos concentração de pessoas? Por conta dos fatores atrativos e dos fatores repulsivos. Pode perceber que a maioria da população se concentra principalmente aonde? Nas áreas litorâneas de clima mais ameno, nas capitais dos estados, onde tem uma dinamização econômica maior. E quando nós vemos aqui os vazios demográficos, são em áreas do quê? Principalmente recoberta pela floresta amazônica ou pelo Pantanal mato-grossense aqui, por exemplo, tá? Então, são áreas de difícil acesso, são áreas que não são tão populosas nem povoadas e que não têm uma dinamização econômica tão grande, né? Então, são áreas que não são atrativas. Então, os fatores atrativos e permissivos, eles são influenciadores aí da concentração de pessoas nos territórios. Bem, professora, como é que se tem aí tanta certeza sobre esses dados da população? Saber quantas pessoas se concentram em cada lugar, a quantidade de pessoas de cada lugar? Porque existe, pessoal, um trabalho que é feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se chama Censo Demográfico. O censo, ele acontece aí, é um estudo da população, e ele acontece aí de 10 em 10 anos, tá? Por conta da pandemia, não ocorreu agora em 2020, né? Foi cancelado. Mas é um estudo que acontece de 10 em 10 anos e é um estudo bem detalhado sobre a população brasileira. Por quê? Porque os recenseadores, eles são contratados pelo IBGE, eles vão para diferentes áreas do Brasil e fazem entrevista através de um questionário. Eles vão na casa das pessoas e fazem um questionário sobre as pessoas que moram naquela residência, como, por exemplo, rendimento mensal da família, nível de instrução das pessoas que moram naquela casa, cor da pele, idade de cada um, sobre o gênero de cada um, se é homem, se é mulher. Então, a partir desse estudo feito no Brasil inteiro, esses resultados são mandados para o IBGE consolida esses dados e transforma aí num estudo da população. Esse estudo, ele vai servir tanto para pesquisa científica, mas também para traçar políticas públicas, né, para a população. Por exemplo, se eu sei o número de crianças, de adolescentes de cada área, eu posso aí determinar quantas vagas em escola de ensino médio, ensino fundamental, de faculdade, né, de universidade, é necessário. Se eu sei quantas pessoas existem no Brasil em idade para trabalhar, né, a população economicamente ativa, eu vou saber aí quantas vagas de emprego são necessárias, tá? Quantos leitos de hospitais, enfim. O censo, ele traz um panorama da população do Brasil e esse panorama é utilizado para traçar aí políticas públicas para a população brasileira, tá certo? Então, os recenseadores, eles vão na casa das pessoas, eles são identificados por um crachá,
eles carregam sempre esses questionários em mãos e vão aí na casa das pessoas. Se perguntarem com os familiares de vocês, provavelmente eles vão dizer que já receberam sim os recenseadores em casa, né, para essa entrevista. E o censo é muito importante, sim, para traçar aí políticas, né, para a população brasileira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.